Olá, muito boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Cá estamos de volta, ao vivo, abrindo mais uma semana. Hoje está a postos com a gente aqui Alan Porto, mais uma vez, não é? Para a gente fazer uma geral, dar um F5 aí, né? Dar uma atualizada em tudo que... E olha, tem, hein? Se tem uma pasta que levou a sério aquela determinação do Mauro Mendes de tal da eficiência, é a tal da Secretaria de Educação, aqui de Mato Grosso. O Alan Porto vem sempre aqui, Lorenberg é o placar eletrônico, ele fala sempre tantas vezes veio cada um aqui. E essa aqui deve ser... A segunda desse ano. Não é desse ano que você está falando, no geral. É a 12ª. Eu acho que foi mais. Foi umas 15 já. Eu acho que foi mais. Lembrar que ele perdeu já. Esse ano é a segunda. Esse ano é a segunda. Bom, o Alan Porto está aqui. Se você tem alguma pergunta aí a fazer sobre a questão da educação aqui no estado de Mato Grosso, interaja com a gente. Satisfação inteira a sua participação também aqui. Está aí no rodapé, 999322529, para você interagir com a gente, né? E mandar alguma pergunta, alguma sugestão aqui para o nosso secretário Alan Porto. Beleza? Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aos que acompanham a gente pelo canal 22, satisfação em ter você aqui, não é, na audiência. E a você que acompanha a gente pelo www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. É só ir lá no Facebook, digitar no busca, não é? Naquele espaço de buscar lá, escreve TV Pantanal HD 22, ou 22 HD, assim. E lá estaremos nós, não é? Lá estamos nós. Obrigadão pelo carinho da sua companhia. Alan Porto, obrigado por ter vindo aqui. Quando eu falei aqui, é verdade, eu acho tão bacana quando você vem, porque a gente faz um geralzão. Duro que ele começa a falar e não para mais, assim. Mas é porque tem muita coisa, isso é bom, tanto que fica sempre para a próxima, né? Algumas coisas. Eu vou lhe perguntando, nessa abertura, secretário, causou uma certa polêmica recentemente aí, o governador foi rápido no gatilho e mandou investigar e tal, aquela questão dos materiais que estavam sendo jogados fora em determinadas situações. Pelo que eu percebi, eram situações pontuais. De todo modo, é dinheiro público que estava ali, não é? Eu até gostei que o glorioso Mauro Mendes, ele lançou mão de uma inovação ali. Ele fez uma enquete ali numa rede social dele, parece, e aí culminou com a decisão que ele tomou. Eu queria saber como é que está isso hoje, foi resolvido, não há que se falar mais nisso aí, e as pessoas, os alunos, vão continuar recebendo esse material escolar. E mais do que isso, né? Para quem não sabe, que materiais escolares são esses aí? O que compõe esse kit aí? Boa noite. Bom, primeiro, boa noite aí a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para nós é um prazer enorme. Sempre que me faz o convite, eu faço questão de vir aqui para a gente estar falando da educação e falar dos principais investimentos, das orientações, da estratégia para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes no estado de Mato Grosso. Bom, respondendo à primeira pergunta aqui do Paulo, em relação à polêmica aí dos uniformes, lamentavelmente nós tivemos que assistir aquelas cenas, né, aquele vídeo dos alunos que estavam passando pela calçada e um cidadão filmando o uniforme ali depositado no lixo. Então aquilo realmente nos entristeceu muito, porque além de estar na condição de secretário de Estado de Educação, eu sou pai, eu sou cidadão. A gente faz um esforço enorme, o governo do estado de Mato Grosso, para levar uniforme para todos os estudantes, levar um kit material escolar para que seja utilizado durante todo o ano letivo. E são investimentos do imposto, né, de todos nós mato-grossenses. E são investimentos altos, Paulo. A gente está falando de investimento na ordem de R$100 milhões para entregar o uniforme completo para 330 mil estudantes, né? Material escolar, caderno, lápis, transferidor, caneta. A gente sabe que tudo isso tem um custo muito alto.
Então, é custo aí da arrecadação do cidadão mato-grossense para levar uma condição adequada para todos os estudantes. Então, aquilo realmente nos entristeceu bastante. A partir do momento que a gente teve conhecimento daquelas imagens, rapidamente o governador me chamou, pediu informações do que estava acontecendo naquela escola, que foi a Eliane de Gigove, ali no bairro Bela Vista. E, inicialmente, nós iniciamos uma investigação preliminar sumária, que a gente chama de IPS, né, para ouvir a direção da escola, ouvir ali a equipe daquela unidade, ouvir os estudantes, ouvir os pais, ouvir a Secretaria de Estado de Educação, quais são as orientações para a armazenagem e entrega desse uniforme, ouvir a diretoria regional. Então, esse processo está em curso, né? No dia seguinte, o governador encaminhou um projeto de lei para a Assembleia, tornando o uso do uniforme obrigatório. Ele também solicitou que fizesse uma portaria, tornando obrigatório o uso desse uniforme. Então, nós publicamos essa portaria, tornando obrigatório a camiseta, a calça, né, todos aqueles itens que nós entregamos de forma gratuita para todos os estudantes. Então, hoje é obrigatório o uso de uniforme em todas as unidades escolares, né? E lembrando que existe esse projeto de lei que está tramitando e o processo da investigação preliminar sumária está em curso. Estamos aguardando a unidade setorial de correção concluir as oitivas, ouvir todo mundo e ali a gente tomar uma decisão das medidas que serão tomadas em relação a isso, para que nunca mais nenhum mato-grossense possa se deparar com aquelas imagens que ficou muito ruim para todos nós que somos aí pagadores de impostos e queremos uma educação de qualidade. Então, via portaria, está funcionando já não se pode aluno adentrar a escola sem uniforme, sem estar uniformizado. Sim. E como que funcionava antes, Paulo? Antes ficava ali na autonomia de cada escola, fazia uma assembleia com a comunidade escolar, com os pais, e eles tornavam ali obrigatório uma peça, por exemplo, a camiseta ou o uniforme 100% completo. Então, isso ficava na autonomia da escola. Hoje, com essa portaria, é obrigatório o uso de uniforme para todas as unidades escolares. Está vigente a portaria, né? Claro que tem a lei que está tramitando também, que a gente está aguardando a aprovação, para que faça mais um instrumento forte aí para fazer o cumprimento. Mas o que a gente tem acompanhado nas escolas, aquela questão da Eliane de Gigove, foi um fato pontual, né? E até fizemos uma campanha nas unidades escolares, que o nosso traje é azul, e realmente todos os estudantes têm usado o uniforme, têm valorizado essa iniciativa, porque a questão do uniforme, ele leva uma questão de segurança, questão de igualdade, né? Uma vestimenta que é importante, né, para o estudante. Tenho certeza que todos os pais que estão nos acompanhando aqui concordam com essa iniciativa do governo. Todo mundo quer ver o seu filho uniformizado, e a gente entrega tênis, entrega bermuda, entrega calça, entrega camiseta, entrega agasalho, ou seja, é um uniforme de qualidade e com quantidade suficiente para ser utilizado durante todo o ano. Beleza, bacana isso. Então tá. Ó, e o uniforme compreende-se a camiseta, né? Camiseta, tem bermuda, tem calça, tem agasalho, tem tênis, né, para fazer as atividades físicas. Também é doado isso? Tudo, uniforme completo. Uniforme incompleto, então? Completo. Cueca também não? Não. Cueca também não. Cueca. Rapaz, e lembrando, teve algumas questões, né, alguns deputados entrou em contato com a gente, alguns pais, e a questão religiosa. Também lá na portaria a gente respeita a questão religiosa, porque tem meninas que não utilizam, né, a bermuda e nem a calça, então ela pode fazer uma adaptação naquele uniforme e transformar em um short saia. Então, respeita também a questão religiosa que está na Constituição, está na lei. Isso do tempo que não tinha esse negócio, esse gracejo do governo, não, de mandar as coisas para a gente, não. Eu tinha que comprar meu quichute, meu conga, né, Rui? No nosso tempo aí de conga, quichute. E tinha que comprar esse negócio do governo. Eu lembro que o Blairo fez isso também na gestão dele, alguma coisa. Pedro também, acho. E agora o governador, o Mauro Mendes, o governo, por meio da Secretaria de Educação, está fazendo isso, né? E vamos valorizar, né, gente? Porque, custa caro, custa dinheiro, não é? E tem que ser valorizado. E é para o bem, eu sou a favor dessa questão da uniformização, né? As pessoas, os alunos estarem uniformizados, mais segurança, inclusive. Exatamente. Lorenberg, e aí? Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom tê-lo aqui no nosso bate-papo. Ainda mais para falar sobre a educação escolarizada. É sempre bom, deveria falar isso toda semana, né? Secretário, eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. E o primeiro deles é exatamente uma pesquisa,
uma pesquisa que saiu publicada no jornal Folha de São Paulo e foi republicada no UOL hoje. O senhor certamente a viu. Eu trouxe aqui um trecho dessa pesquisa que eu gostaria muito mesmo de aproveitar a sua inteligência, a sua sabedoria. Entre aspas, uma pesquisa da Fundação Itaú identificou que 48% dos alunos não conseguiram concluir a trajetória regular no ensino fundamental. Ou seja, até os 15 anos deveria concluí-lo e não concluiu. 48%. Por terem sofrido intercorrências como reprovação, evasão ou abandono escolar. E 59% não terminaram o ensino médio na idade certa. Eu tenho aqui 3 perguntas, secretário. Permita-me fazê-la as 2 primeiras e deixar depois a terceira questão. A primeira questão. O senhor tem os números de alunos mato-grossenses que não concluíram, ou os índices percentuais de alunos mato-grossenses que não concluíram o ensino fundamental na idade certa e o ensino médio na idade certa? A segunda questão, qual é o grande problema das escolas da rede pública estadual? É a reprovação? É a evasão? O abandono escolar? Bom, primeiro agradecer a pergunta aí do professor Lorenberg. Não aprofundei os dados, os indicadores da pesquisa que foi realizada, acreditei, pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com o Itaú Trabalho e Educação. E nessa mesma pesquisa aí, a gente analisando os dados lá, ele traz um dado interessante também. Além da questão do abandono, da reprovação e da evasão, os estudantes do ensino médio, eles desejam, no seu 100%, 77%, que desejam finalizar o ensino médio, eles desejam cursar um ensino técnico profissional. Então, perceba que o nosso aluno ele está querendo se preparar, né, sair ali do ensino médio pronto para o mercado de trabalho. Então, essa estratégia de você levar na concomitância, dentro do novo ensino médio, você ter um itinerário formativo para formação profissional e técnica é super importante. Isso é trazer uma escola, trazer um currículo que seja atrativo, né, para esses estudantes do século XXI, que são estudantes completamente diferentes dos séculos passados. Mas em relação à pergunta do professor, hoje no Mato Grosso nós temos 11% de abandono. É uma taxa muito alta, né, e isso leva vários critérios, várias variáveis para que esse aluno abandone. A questão da reprovação é um problema, porque esse aluno ele vai sendo reprovado e ele vai desmotivando ao longo dos anos em concluir e terminar o ensino médio na idade certa. A questão do fluxo da idade série, o estado de Mato Grosso ele está ajustado, né? Os dados e os indicadores demonstram que os nossos estudantes estão matriculados na idade certa. O que acontece no estado de Mato Grosso hoje é uma taxa muito alta de abandono, né? Aquele aluno que não conclui a educação básica, não conclui o ensino médio. A nossa taxa de evasão ela é um pouco mais baixa, ela se comporta na casa dos 9%, e principalmente no terceiro ano do ensino médio é onde a gente tem esse maior índice, né? Essa maior taxa. Então, o que a gente está fazendo em relação a isso? Nós temos o nosso programa, a nossa política de Estado, que é a Educação 10 anos. Lembrando que o Estado de Mato Grosso, antes do processo pandêmico, ela já vinha numa defasagem da aprendizagem. Com a pandemia, isso se intensificou. E de lá para cá, a gente vem aplicando aí, como eu já falei em outras oportunidades, o programa Educação 10 anos, que tem como objetivo levar a educação até 2032 entre as 5 melhores do Brasil. E isso demanda investimento. Então, investir e modernizar a infraestrutura das escolas, que é o que o Estado de Mato Grosso está fazendo hoje, com mais de 300 unidades sendo impactadas, sendo reconstruídas, construção nova, ou passando por um tipo de reforma.
investimento em tecnologia. Hoje o estado de Mato Grosso investe mais de 400 milhões de reais. Foram mais de 180 mil Chromebooks para todas as escolas do estado. Então, significa dizer 2 alunos para um Chromebook, ou seja, esse estudante estuda de manhã ou à tarde. Então, todos têm acesso a essa tecnologia. Investimento em conectividade, levar a internet para todas as escolas. Hoje, todas as nossas escolas têm acesso à internet. Plataformas de ensino, plataforma de inglês, plataforma que pode levar, inclusive, você para fora do Brasil, para a Inglaterra, que é o programa MT no Mundo, que é o intercâmbio. Tem uma turma para lá esses dias agora? Sim, 100 alunos vão viajar, segunda edição do MT no Mundo agora em agosto, né? Você levar um currículo na área computacional, na área de robótica, hoje mais de 100 escolas hoje têm dentro do seu currículo essas atividades. Você levar para dentro da estratégia pedagógica um acompanhamento e um monitoramento dos professores. Para isso, a gente tem um programa de avaliação que faz a avaliação diagnóstica, as processuais e a somativa. A gente precisa acompanhar esse estudante para dar tempo de corrigir a rota. Investimentos em recomposição da aprendizagem, ou seja, aquele estudante que está no 9º ano, que ele está com defasagem do 7º e do 8º ano, nós construímos um material do estado de Mato Grosso, com essas habilidades, com essas competências que eles não aprenderam nesses anos anteriores, né? Por conta de pandemia, por conta de defasagem. Ou seja, a gente começa a tornar a escola atrativa. Nós temos o programa Educarte, nós temos que leva música para dentro das escolas, nós temos um programa vocacionado para a escola do esporte, escola de tempo integral, escolas militares, ou seja, várias modalidades para tornar um ambiente mais atrativo, né? E que o aluno se sinta parte desse processo, né? Que essa questão do pertencimento é muito importante. Envolver as famílias dentro do processo de aprendizagem e você torna aquele ambiente que é um ambiente da comunidade escolar. Então, com isso, a gente começa a diminuir a evasão escolar, começa a diminuir o abandono, né? A gente finalizou agora o preenchimento do censo e já conseguimos diminuir bastante a taxa de reprovação e a taxa de abandono escolar. Esses dados vão ser divulgados pelo FNDE agora entre abril e maio, que também vai sair o resultado do IDEB, que é a aprendizagem da prova do SAEB, que é realizada a cada 2 anos. Então, é um processo a médio e longo prazo, né? A médio e longo prazo. Então, a gente está no caminho, os resultados já começaram a aparecer e vão caminhar cada vez mais forte. Mas esses 11% aí então não são atualizados, esses 11% de evasão que você falou? Esses 11% são dados de 2022, tá? Mas quando a gente olha para os 10 últimos anos, Paulo, essa taxa de abandono é uma taxa histórica. Nos últimos 10 anos, o estado de Mato Grosso vem variando ali de 10 a 11 pontos na taxa de abandono. Esse ano de 2023, nós conseguimos diminuir significativamente. Esses dados serão divulgados pelo próprio Ministério da Educação, né? Foram dados que foram inseridos pelas próprias escolas, né? Os dados que alimentaram o censo escolar, nós diminuímos a evasão, nós diminuímos o abandono escolar. Lembra que a gente falou aqui sobre o programa de gratificação por resultado, gratificação por desempenho? Lá nós temos quatro parâmetros que medem o desempenho das escolas e onde um professor, um técnico, apoio pode ter até um 14º e um 15º salário. E lá nós temos questão da assiduidade, nós temos a formação continuada do professor, nós temos a diminuição do abandono e da evasão escolar e o resultado de aprendizagem. Então, assim, é um conjunto de iniciativas, né, dessas 30 políticas públicas funcionando dentro da unidade escolar que vai levar nós a um resultado positivo. E a todo momento a gente avaliando, analisando, criando aquela cultura de monitoramento dessas 647 escolas com apoio das diretorias regionais de educação, para a gente saber aonde que tem que corrigir a rota, que a gente chama das intervenções pedagógicas. Ou seja, a cada bimestre a gente faz uma avaliação em larga escala dos 330 mil estudantes, verifica onde que ele está aprendendo, aonde que ele não está aprendendo e entra a política da intervenção pedagógica juntamente com a recomposição das aprendizagens, dessas defasagens. Então, é um processo de recuperação contínua para que aquele aluno não desmotive. Não é só no final da... Não é só no final, não é aquela prova final, o aluno não foi bem, reprovou. Isso desmotiva o estudante, ele vai reprovar, ele vai levar uma deficiência de aprendizagem para o próximo ano e isso vai se acumulando que chega a um ponto que ele desmotiva, não faz mais sentido ele progredir. Então, é isso que a gente está atacando para diminuir o abandono escolar e diminuir a evasão escolar.
Muito bem, olha só, tem muito mais assunto para abordar aqui com o secretário de Educação aqui de Mato Grosso, Alan Porto. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, a gente está olhando aqui o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó. www.gazetadigital.com.br. Tem duas aqui que a Caroline separou. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, não acredita que a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a Cuiabá, possa representar uma, aspas, ameaça eleitoral. A candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, o Eduardo Botelho, em Cuiabá. O Botelho é pré-candidato à prefeitura, no caso, né? O ex-chefe do Planalto visitará o estado no próximo mês em busca de fortalecer a pré-candidatura de aliados. Então, na capital, o chefe do Planalto, o ex-chefe do Planalto, vai apoiar a candidatura do deputado federal Abílio Brunini, do PL, que é a aposta da direita na disputa pela sucessão do Palácio Alencastro. Questionado se a visita de Bolsonaro poderia impactar na pré-campanha de Botelho, o governador negou de forma direta. Ele disse, abre aspas, tem nada a ver, fecha aspas. Disse na tarde desta quarta-feira, dia 18, durante a inauguração parcial da duplicação da BR-163. A Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, a ABRAI, pediu para entrar como parte interessada na ação do Supremo Tribunal Federal, STF, que abriu caminho para a responsabilização de veículos jornalísticos por declarações de entrevistados. O ministro Edson Fachin, relator do caso, ainda não analisou o requerimento. O objetivo da iniciativa é levar o STF a detalhar melhor a tese fixada no julgamento concluído em novembro do ano passado. O mesmo pedido para ser admitida, nesse mesmo pedido aí, para ser admitida no processo, a associação já apresentou os chamados embargos de declaração, que são aí um tipo de recurso usado para questionar eventuais omissões ou contradições em um acórdão. Dá um clique aí, mais detalhes sobre essa notícia aqui e outras tantas, tá? Tem muita informação aí sobre os bastidores da política local, estadual, nacional, polícia, economia, esporte, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, o glorioso Eduardo Botelho falou esses dias aí, estava escutando, ele dando conta de que o Mauro Mendes é um bom cabo eleitoral, é um excelente cabo eleitoral e, por consequência, transferidor de voto, né? Aí tem essa questão colocada aqui, cada um apostando no seu café no bule, vamos chamar assim. O Lúdio, além de todo o trabalho que ele já tem conhecido aqui, não é? Tem o Lula, que pode vir para dar uma força aí, o Abílio, o Bolsonaro. Quem que transfere? Ou não existe essa questão de transferência? Eu tenho os pés atrás sobre transferência direta de voto, tenho, né? O Bolsonaro tem se mostrado, provou isso nesse pleito passado aí, que é um bom transferidor de voto. Elegeu muita gente que ele pôs a mão. Não sei se mudará agora. Eu sei que a direita, propriamente, está colocando muita esperança, muita expectativa nessa vinda do Bolsonaro aqui. E achei o
o Mauro Mendes meio blasé, meio assim, meio desdenhando assim. Ah, não tem nada a ver, esquece Bolsonaro, não sei o quê. Eu não sei se é bem assim. Como é que você avalia essa situação toda? Paulo e amigo telespectador, vou fazer 3 observações lá no final para concordar com o governador em grande parte. A primeira observação que devemos fazer é muito simples, amigos. Veja, o Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, é um grande cabo eleitoral. Eu não sou bobo para dizer o contrário. Ele é um grande cabo eleitoral. O presidente Lula é um grande cabo eleitoral? Claro que é. Um político em evidência é um cabo eleitoral fantástico. O governador é um cabo eleitoral fantástico. Nós não podemos ignorar isso. Essa é a primeira observação. A segunda observação, a eleição municipal, a eleição provinciana se dá muito mais por interesses locais do que nacional. Então, a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa em Cuiabá é quase pequena. Não estou dizendo com isso que ele não é um cabo eleitoral importante. Só que ele não tem poder hoje. Ele não está no poder. Essa é uma observação que todos nós devemos fazer. E o Lula está no poder, pode influenciar, mas não o bastante para decidir a eleição, amigo. Essa é a segunda observação. E a terceira, veja, o amigo telespectador já lembrou quantos votos obteve o Lula no segundo turno e quantos votos obteve o Jair Bolsonaro em Cuiabá? Eu vou dizer muito rapidamente. 213.787 votos o Jair Bolsonaro obteve em Cuiabá. O Lula obteve, no segundo turno, 133.878 votos em Cuiabá. Cabe uma pequena observação aí. Os 213 mil ou 214 mil não são necessariamente bolsonaristas, mas porque não queria votar no Lula, votou no Jair Bolsonaro. Os quase 134 mil votos obtidos pelo Lula não são todos à esquerda, amigo, porque não quiseram votar no Lula, uma grande parte disso. E, para finalizar, não existe em Cuiabá uma disputa entre direita e esquerda. Se assim o tivermos, será muito desigual. Sabe por quê? Vamos pegar os candidatos ou as pessoas que estão postas. O pastor Ritela é da direita. O Abílio é da direita. O Eduardo Botelho é da direita. O Estopa, da direita. Sobrou quem? O Lúdio Cabral, que é de um partido de esquerda. Então, é desigual. Só para mostrar para o telespectador que não existe essa disputa entre direita e esquerda numa eleição municipal. O Estopa, pelo partido, não é direita, não. Está na federação ali. Mas a federação... É pendurada ali na... mas são 4 nomes de direita e 1 de esquerda. Desigual. Quem viver, verá. Vai pegar fogo essa eleição aqui em Cuiabá, viu? A Abílio já está entrando... A Abílio já está levando tacada aí nos recursos aí. Estão mandando ele parar com as moagens. O cuiabano falando, né? As moagens, de tirar as coisas do botelho do ar e tal. Os ataques. Olha só, o Alan Porto está conosco aqui, o secretário de Estado de Educação. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Lorenberg já te chama aqui, mas eu queria fazer essa pergunta aqui na abertura do bloco. Teve o Concede agora, foi em Pernambuco. Eu queria que você fizesse um balanço disso aí, rapaz, considerando as demandas que tem havido. Eu falo Pernambuco porque houve de fato lá e é uma referência, né? Eu não sei se Recife propriamente, mas ali sempre foi assim, teve bons exemplos de modelos que foram copiados. Até o estado de Mato Grosso, né, já mirou vários projetos de lá. Como é que foi o que o senhor traz de bom, já que aconteceu semana passada? Bom, nós tivemos essa reunião na semana passada com basicamente quase todos os secretários estaduais, tinham 20 secretários estaduais lá em Pernambuco, que é uma reunião ordinária, são 4 reuniões ordinárias que acontecem no ano e ela acontece nos estados. O ano passado nós tivemos essa reunião aqui em Cuiabá, com a presença do governador Mauro Mendes, do ministro Camilo Santana também, que esteve presente. E as nossas discussões girou em torno do novo ensino médio.
Hoje existe um novo ensino médio com 3.000 horas durante os 3 anos, é 1.000 horas por ano. E essas 3.000 horas ela é dividida em 1.800 horas na formação geral básica, que é as 13 disciplinas, e as outras 1.200 horas são divididas em áreas de conhecimento, né, que são os itinerários formativos. São 5 itinerários. E dentre esses itinerários, nós temos a educação técnica profissional. E o aluno do ensino médio, ele é protagonista, né? Ele tem um projeto de vida, ele escolhe a área de conhecimento que ele vai cursar naquele momento na escola, o que tem disponibilidade e dentro do que ele se identificar melhor. E qual que ficou a discussão? Que na gestão agora do presidente Lula e do Camilo Santana, foi encaminhado um projeto de lei para a Câmara Federal revogando esse ensino médio, revogando partes desse ensino médio, e a principal discussão é em relação à carga horária, porque ela aumenta de 1.800 para 2.400 horas e sobra 600 horas e tira esses 5 itinerários e concentra num único itinerário, que é a educação técnica profissional. E o que nós temos defendido enquanto Consede é uma proposta que chegue no consenso. E o consenso seria 2.100 horas na formação básica geral, mais 900 horas de ensino técnico profissional. E essas 300 horas, que podem ser acrescentadas tanto para a formação geral básica ou para a educação técnica profissional, fica a cargo de cada estado regular com seu conselho estadual. Essa proposta seria a mais justa porque foi feita uma pesquisa no Brasil inteiro, e a pesquisa, inclusive, que o professor Lorenberg citou aqui no início, demonstra que 77% dos alunos que desejam concluir o ensino médio querem cursar um curso técnico profissional. E a base curricular, a trilha formativa que é disponível pelo Ministério da Educação, traz cursos concomitante ou junto do ensino médio de carga horária de 1.200 horas. A exemplo do estado de Mato Grosso, nós temos parceria com o IFMT, com o SENAC, com o SENAI, com a CECITES, tudo carga horária de 1.200 horas, que é cursado 400 horas por ano, porque entende que essa é a carga horária para formar um bom profissional na área de análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de apps, de jogos, gestão de negócio, ou seja, preparar o estudante para o mercado de bens e serviços e também preparar o estudante para o mercado industrializado. Né? Tem curso de logística, tem curso de mecatrônica, tem curso de várias áreas do agronegócio, que é a principal matriz econômica do estado de Mato Grosso. Ou seja, hoje nós estamos com 16% dos nossos estudantes cursando ensino técnico profissional e queremos chegar a 2026 com 30% de 130 mil estudantes, porque o jovem entendeu que ele fazendo um curso técnico profissional, ele vai entrar para o mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia hoje, um desenvolvedor de sistema nível básico que acaba de formar, ele tem salário de R$8.000. Hoje, o desenvolvedor de sistema sênior que trabalha no estado de Mato Grosso tem processo seletivo tramitando com salários de R$17.000. E existe uma demanda enorme para essas áreas. Então, é possível a gente criar uma matriz curricular adequada para esse jovem, para formar e capacitar e preparar ele para o mercado de trabalho, com essa proposta que o Consede, o secretário de Estado, tem defendido, que é essas 2.100 horas para a formação básica geral e 900 horas para o curso técnico profissional. Inclusive, essa parte das 300 horas que eu falei que pode ir para ambos os lados, utilizar a tecnologia também para mediar. Então, existem algumas discussões importantes que a gente está fazendo. Tá? Esse projeto está na relatoria do Mendonça Filho, né, que inclusive é deputado federal da região de Pernambuco, entende muito bem dessa questão do ensino em tempo integral, que inclusive Pernambuco é referência em ensino em tempo integral. Então, a gente construiu ali uma proposta para chegar no consenso. Não é nem aquilo que o MEC deseja e nem aquilo também que o relator da proposta deseja, mas é um meio termo. E quem executa essa política pública são os estados, e os estados têm que ser ouvidos. Eu falei Pernambuco, de fato tem essa questão do tempo integral que é referência, mas quando eu falei Pernambuco, eu estava pensando em Fortaleza, né? E acabei falando Pernambuco, que de fato também tem seus exemplos a serem copiados, mas Fortaleza, ainda mais com Sobral, né? E é Ceará, né? Ceará. Pois é. Eu pensei no Ceará.
quando eu falei Pernambuco, e tem lá no Ceará, tem Sobral, que é um exemplo também. Exemplo de alfabetização. Inclusive, no nosso programa Alfabetiza Mato Grosso, tem como referência Sobral. Inclusive, isso foi reconhecido já pela Fundação Bem Comum, que acompanha 17 estados no Brasil. Essa é uma informação muito importante. O estado de Mato Grosso foi o que mais cresceu, tirando alunos abaixo do básico e do básico para proficiente e avançado. Hoje, 72% das nossas crianças estão sendo alfabetizadas na idade certa e com proficiência avançada. Isso quer dizer o quê? Inclusive, tem pesquisa, tá? Que crianças que são alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental, no nível avançado, 86% ingressaram na Universidade Federal. Tá? Isso tem pesquisa, isso tem comprovação. Então, a gente está no caminho certo, é investir na base, é investir na alfabetização para garantir que esse estudante complete o seu ensino médio dos 17 anos e que tenha condições de ingressar numa universidade pública. Secretário, eu vou aproveitar exatamente um trecho de uma resposta que o senhor deu, não essa, agora, a anterior que o Paulo fez a pergunta. Eu estava olhando o site do Instituto Natura e encontrei um acordo de cooperação número 25 de 2021, processo 244492 de 2021, entre o Estado de Mato Grosso, via Secretaria de Educação, e a Associação Bem Comum de Fortaleza, Ceará. Tem um trecho que eu destaquei, secretário, que eu gostaria de ler aqui, até para melhor fazer a minha pergunta. Entre aspas, o presente acordo de cooperação tem por objeto o desenvolvimento de ações efetivas por meio da colaboração com o Estado e os municípios, visando a melhoria de aprendizagem dos estudantes durante os anos iniciais do ensino fundamental, em ênfase à alfabetização de crianças. Fecham aspas. Secretário, eu tenho aqui uma pergunta. Esse acordo está de fato funcionando, já está na prática dele, ou não está funcionando? E qual é o balanço que o senhor faz a respeito deste acordo? Bom, obrigado pela pergunta. Está funcionando muito bem e eu já vou explicar o porquê disso. Nós temos o Instituto Natura e nós temos a Fundação Bem Comum. Instituições essas do terceiro setor. Além dessa, o Estado de Mato Grosso tem 13 instituições do terceiro setor. Nós temos cooperação técnica em vários eixos: educação de tempo integral, alfabetização, conectividade, educação técnica profissional, inclusive parceria com o Itaú Educação e Trabalho, que ajuda e apoia também as iniciativas da educação técnica profissional no estado de Mato Grosso. Em relação a essa parceria com a Associação Bem Comum e o Instituto Bem Natura, nasceu o programa Alfabetiza Mato Grosso, que foi aí uma referência que nós tivemos de Sobral. Inclusive, o presidente da Associação Bem Comum é o Veveu, que foi prefeito por 2 vezes da cidade de Sobral, implementou essa política de alfabetização que é exitosa e hoje praticamente todos os estados da federação tiram como base essa política. Até o próprio governo federal, na gestão do Camilo, criou a criança alfabetizada, justamente para fortalecer essas iniciativas do estado. Foi criada a lei, foi aprovada pela Assembleia Legislativa, o qual eu parabenizo a iniciativa de todos os deputados estaduais que aprovaram essa lei. E hoje é o maior programa de regime de colaboração com os municípios. Todos os municípios aderiram a essa política. É uma política que vem fortalecer os anos iniciais, garantir que a criança seja alfabetizada no 2º ano do ensino fundamental, com programa de avaliação, com material didático próprio do estado de Mato Grosso. Temos lá os articuladores municipais, os articuladores regionais, um programa de avaliação para a gente avaliar a fluência, a escrita desses estudantes e fazer as correções de rota. Então, eu repito aqui, hoje o estado de Mato Grosso, de 17 estados que são acompanhados, foi o que melhor performou, foi o que mais tirou estudantes do abaixo do básico, do nível de alfabetização, e levou para proficiente e para o nível avançado. Isso é muito importante. É muito importante porque nessa fase cognitiva, que a criança tem lá seus 6, 7 anos, é onde ela assimila maior quantidade de informação. Então, se ela é alfabetizada, ela aprende a ler
ela aprende a escrever nessa idade, ela consegue levar os seus estudos de uma forma muito melhor, né? Hoje, quando você tem casos aí do final do ensino fundamental, né, com jovens ali que têm dificuldade de fazer a operação simples matemática, tem dificuldade ali de compreender um parágrafo. Então, isso é muito ruim. Então, isso vai levando ao abandono, vai levando à evasão escolar. Então, a gente quer corrigir isso. Por isso que a gente está focado nesse programa de alfabetização e, graças a Deus, tem tido êxito. Os municípios entenderam, né? O Estado hoje faz um investimento de 16 milhões de reais em parceria com os municípios, programa de incentivo. A gente premia as 200 escolas, as 100 melhores escolas e as 100 escolas que não atingiram seus resultados, porque é aquela ideia de apoiar, é puxar quem está lá no final da fila para um nível adequado e também incentivar e premiar aquelas escolas que têm tido bons resultados. Então, tem uma série de iniciativas e a gente está avançando muito bem. E a gente espera até 2026 erradicar esse analfabetismo, tanto de crianças quanto de jovens e adultos. No âmbito geral, o Mato Grosso tem que ir para o intervalo comercial, mas só para essa informação antes de ir para o intervalo comercial, qual que é o patamar do analfabetismo? Tanto no médio, em todas as faixas, né? Todas as faixas, qual que é o nível? Bom, nós temos hoje, quando nós começamos em 2019, eu falei isso numa oportunidade, dados do IBGE, 6% da população era analfabeta, 200 mil mato-grossenses. Nos últimos dados do PNAD, esse dado já chegou a 4,4%, ou seja, nós já diminuímos 1,6%. E nós queremos chegar até 2026 a 3%, que é onde a Unesco considera que aquela região foi erradicada. Então, a gente está trabalhando muito forte para isso. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. Então tá, correndão aqui, porque é o último bloco com Alan Porto. Quando vem aqui parece uma conversa de lavadeira. Tem muita conversa e não acaba nunca, né? E assunto importante, nego. Você tem ideia? Ó, eu tava vendo aqui que eu tô com fome, tô com... Lorenberg, começa a roncar aqui nessa hora, assim, eu não vi... E aí eu soube que lá no governo do estado estão colocando peixe na merenda. E quando fala de peixe, eu lembro daqueles, sabe, aquela coisa fritinha assim, ou no molho e tal. É verdade que tá tendo peixe na merenda lá? Estão colocando peixe na merenda? Exatamente. Foi aprovado no nosso cardápio aí, peixe na merenda, tá no nosso cardápio. Ah, delícia, hein? E sabe o que é legal? Hoje você vai em todas as escolas. E todas as vezes eu faço essa pergunta, como está a merenda da escola? E todo mundo elogia, porque hoje são 3 merendas. O aluno chega na escola, o aluno na escola regular. Chega lá, tem um lanche, depois tem a refeição principal e no final ele sai com a fruta. E lembrando que a gente potencializa aí a utilização dos produtos da agricultura familiar. Ótimo. Que hoje que 30% da merenda é com esses produtos da agricultura. Então hoje a merenda do estado de Mato Grosso, a gente pode bater no peito com muito orgulho, porque é uma merenda de qualidade. E com mais essa novidade aí que agora inclui no cardápio e o peixe. Ei, nem para trazer um pratinho aqui para mim, uma matulinha. Um pintado, né? Eita, danado, hein? Eu estava falando aqui no intervalo aqui sobre eu estava falando que meu filho participa do projeto de robótica lá do SESI Escola, não é? E participou agora de um campeonato lá em Brasília, não é? E os vencedores, eu sei que lá renca para os Estados Unidos, participar de competições internacionais. O Alan estava falando aqui que Mato Grosso foi bem, o desempenho foi bom nesse campeonato. Isso aí já é fruto, Paulo, da educação técnica profissional. A gente tem uma parceria com o Senai, mais de 11 mil estudantes do ensino médio são matriculados nos 11 polos no curso de mecatrônica. E esse ano, que é a avaliação que teve lá o Festival de Robótica Nacional, né? Nós tivemos um regional, depois eles foram classificados para o nacional, competindo com estudantes do Brasil inteiro, né? Com escolas particulares, escola pública. Nós tivemos aí 5 equipes da cidade de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis. E das 5 equipes, 4 foram classificadas para a final. E nós finalizamos lá o concurso em primeiro lugar, com estudantes de Sinop, de 11 escolas de Sinop. Aproveito aqui para parabenizar todas as equipes, em especial aí a de Sinop e a de Rondonópolis, porque uma ficou em primeiro lugar, a outra ficou em segundo lugar. E agora, em abril, vão viajar para Houston, né, que vão representar o Brasil na maior competição de robótica do mundo. Então, com estudantes aí do mundo inteiro. São 25 mil estudantes.
Então, a gente está muito feliz. O governador Mauro Mendes recebeu esses estudantes lá no Palácio, mostrou o robô que foi construído. Realmente é um trabalho em equipe, né, onde eles organizam projetos, trabalham na formação, a equipe do Senai, agradecer aqui também a equipe na pessoa do Silvio, que é o presidente da FIENTE, que também abraçou esse projeto, e o resultado está aí, né? Quando a coisa é bem organizada, os estudantes voltam outro, né? Você falou do exemplo do seu filho, Paulo. E volta com cheio de ideia, animado. E é isso que a gente precisa levar para essa juventude. É escolas atrativas com currículo que faça frente a esses desafios do estudante do século XXI. Professor. Secretário, se não me falha a memória, do dia 5 ou dia 6 de dezembro de 2023, o senhor esteve em Rondonópolis e foi recebido pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. E, na oportunidade, estava numa conversa de construção de 2 escolas em Rondonópolis, cada uma delas com 24 salas. E uma dessas escolas a serem construída seria exatamente no residencial Alfredo de Castro. Já no residencial Cidade de Deus, o Estado possui uma área de 95 mil metros quadrados. E isso, aquela primeira do residencial, a prefeitura doaria a área para o Estado. E aí vem a minha pergunta, secretário. Qual foi o resultado prático desse encontro que o senhor teve com o prefeito José Carlos do Pátio? E se essas 2 construções, ou a construção de 2 escolas, estão de fato já na prática? Bom, excelente pergunta. Nós tivemos esse encontro no final do ano lá com o prefeito José Carlos do Pátio. São 2 escolas de 24 salas de aula nos 2 extremos de Rondonópolis. As nossas escolas, elas foram se concentrando ali no centro, né? E a cidade de Rondonópolis foi crescendo de forma radial. E nas 2 extremidades, nós temos 2 bairros, Alfredo de Castro e o Matias Neves. Matias Neves, nós assinamos o convênio no final do ano, o prefeito, inclusive, já licitou essa obra, já tem empresa vencedora, já está iniciando essa construção com 24 salas de aula, num importante bairro que cresce muito. E Alfredo de Castro, nós vamos licitar aqui pelo estado de Mato Grosso, que é fruto de um TAC, que está quase sendo assinado aí. Eu já assinei esse TAC, o prefeito já assinou, Ministério Público, Tribunal de Contas, que vai desdobrar numa licitação de construção modular, a exemplo que nós fizemos aqui em Cuiabá. São 4 escolas em Cuiabá e uma em Várzea Grande, estruturas que são construídas em 6 meses. É uma construção industrial, pré-moldada, de excelente qualidade, uma escola completa com quadra poliesportiva, biblioteca, laboratório maker, piscina, refeitório, cozinha, laboratórios de ciência, ou seja, uma escola moderna, atrativa para receber os nossos estudantes, os nossos profissionais da educação. Então, objetivamente, né, nessa reunião, o prefeito já licitou uma escola lá de 24 salas no Matias Neves e estamos finalizando a assinatura desse TAC no Alfredo de Castro para startar o processo de contratação nessa construção inovadora, né, que depois que você dá a ordem de serviço, 6 meses depois a obra está construída. E quem quiser acompanhar de tudo isso que eu estou falando, quem pode falar, 6 meses, secretário, mais uma conversa aí. Não é conversa, lá no bairro Ilza Terezinha, lá no Ilza Piccolo, já tem uma escola construída com 24 salas de aula, pronta, que nos próximos dias o governador Mauro Mendes vai fazer essa entrega. Além dessas, no Dr. Fábio, 2 no Pedra 90 e uma no bairro Padre Aldacir, lá na cidade de Várzea Grande. Alan, é verdade que esse projeto aí de Mais Inglês virou tese de mestrado lá em Harvard? Como é que é essa história? É verdade, nós estamos aí nessa política de língua inglesa muito fortalecida no estado de Mato Grosso. Nós temos, por semana, 2 aulas, inclusive nós aumentamos mais uma aula nesse ano. Estamos na 2ª edição do Mato Grosso no Mundo, né, que selecionou 14 professores para ir para a Inglaterra e mais 100 estudantes que vão viajar agora em agosto desse ano e com várias surpresas, né? Vamos ter aí a primeira estudante que é deficiente visual, que vai estar viajando para a Inglaterra, né? Ela recebeu aquele óculos Orcan, aquela tecnologia israelense, e ela tem um Chromebook, então ela acompanha as aulas com esse óculos que recebe todas as informações
via audição, então ela consegue acompanhar as aulas de língua inglesa e competiu ali de igual para igual com todos os estudantes mato-grossenses. Maravilha, né? E ela chegou a uma nota aí de mais de 95 pontos. Então, a gente está muito orgulhoso da estudante lá de Nobres. Então, estamos nessa edição. E virou tese de mestrado de 2 estudantes que tiveram visitando o estado de Mato Grosso. Uma tese de mestrado, entrevistou vários profissionais da educação, professor de inglês, estudantes, me entrevistou. Teve lá também no Palácio com o governador. E essa tese vai ser apresentada em maio na Universidade de Harvard, que é uma das universidades aí mais bem conceituadas do mundo. Né? Então, a gente está feliz porque realmente é um programa que prepara o estudante não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, é um estudante global. Então, desenvolve habilidades, competências na segunda língua e tem a oportunidade ainda de fazer um intercâmbio fora do Brasil, lá na Inglaterra. Lorenberg. Secretário, no primeiro bloco, o senhor falou do programa Educação 10 anos, que é o decreto número 1497, de 10 de outubro de 2022. Eu destaquei um trecho aqui que eu gostaria muito de um comentário do senhor, lá no artigo 3º, que fala dos 6 pilares. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito de 2 desses pilares. O equidade e diversidade e valorização profissional. Bom, como você falou, é uma política de Estado para os próximos 10 anos e tem 6 pilares principais, dentre eles a equidade, a diversidade e a valorização profissional. Hoje o Estado de Mato Grosso tem o 3º melhor professor remunerado do país, né? Nós criamos agora a gratificação para resultados, que o profissional, não só o professor, mas o técnico, o apoio, tem a chance de ter um 14º e um 15º salário. Isso a gente está falando financeiro, mas a valorização profissional também é a questão da formação continuada, é a condição do trabalho, é a ferramenta de trabalho. Então, tudo isso o Estado de Mato Grosso tem trabalhado. Né? Um grande programa de formação dos professores, né, em todas as etapas, desde o Fundamental 1, 2 e o ensino médio. Também formando no desenvolvimento profissional, e aí eu cito como exemplo as habilidades digitais. Né? Hoje o mundo é muito tecnológico, então o Estado tem investido muito na trilha formativa para que aquele profissional da educação ele tenha cada vez mais competência em desenvolver as suas atividades mediada ali pela tecnologia. Então, isso é muito importante. Valorização profissional também é levar uma infraestrutura de qualidade. Você ter um computador de trabalho. E eu me lembro que lá na pandemia o governador Mauro Mendes mandou um projeto para a Assembleia e foi aprovado, onde teve a condição de depositar mais de R$6.000 na conta de cada professor para fazer a aquisição do seu notebook, também um pacote de internet para ajudar o professor ali a trabalhar e desenvolver as suas atividades. Além disso, reformando as escolas, um ambiente de trabalho reformado, você também performa melhor, trabalha melhor. Quem que não gosta de trabalhar com uma mobília nova, com uma sala de aula climatizada, tendo acesso à internet, tendo toda a tecnologia ali à disposição para desenvolver um trabalho de qualidade com os estudantes. Então, isso também é garantir uma valorização profissional de todos os professores. Né? Hoje nós temos aí quase 40 mil profissionais. Além disso, a equidade e a diversidade, né? Cuidar da educação indígena, da educação quilombola, da educação do campo, levar a equidade não só para estudantes brancos, mas os pardos, negros, né? Para a diversidade, que seja dado a garantia de igualdade para todos esses estudantes, a condição de aprendizagem. Então, a tecnologia ela é muito importante porque eu posso aproximar o estudante dos bons professores. Né? A gente tem aquela dificuldade de contratar professor no campo, a gente tem aquelas salas seriadas. Então, com o uso da tecnologia e internet, eu posso ter um bom professor levando uma educação de qualidade para aquele estudante que está lá no campo ou mesmo numa aldeia indígena. Né, e condição de avaliar esse estudante para saber o que nós precisamos melhorar e intensificar na trilha formativa dele. Então, tem esses pilares,
tem os indicadores e tem as metas que a gente precisa cumprir. E eu tenho certeza que ao final de 2032, que ao final desse plano, Mato Grosso estará entre as 5 melhores educações do Brasil. Ok, olha só, tem que encerrar o programa, mas cabe aqui a última. Eu quero mandar aqui, aliás, eu tenho, não, o pessoal vai ficar do lado comigo aqui. A Ana Rita, lá do PA90, está assistindo o programa. O Josimar, é ele, tá? O Josimar Arruda está assistindo ao programa também, obrigado, junto com a esposa Ana Flávia. E quem também mandou uma pergunta aqui, ó, a Marluce Torres, ela do Jardim Cuiabá, perguntando se o Estado pretende ampliar aí a escola militar aí para ofertar aos alunos. Bom, agradecer ao Josimar Arruda e a Marluce Torres. 1 minuto e meio. Está respondendo rapidamente. A gente fala de educação, aqui é rápido, né, Paulo? Mas pretendemos sim ampliar as escolas militares. Hoje nós temos 28 escolas. Foi aprovada agora a lei na Assembleia, Escola Cívico-Militar, e a gente pretende chegar a 50 escolas até 2026. Então vamos soltar o processo seletivo agora, verificar quais são os profissionais militares da reserva. Não vamos tirar policial da rua, militar da rua. É policial da reserva para contribuir com a nossa educação. E até 2026 teremos 50 escolas militares no estado de Mato Grosso. Alan, você é capaz de responder em 40 segundos, 30 segundos, essa questão do Plano Nacional de Educação aí, só a sua opinião, o filé mignon da sua opinião, que está trazendo aí um planejamento para os próximos 10 anos, que está em tramitação. O Plano Nacional é super importante, Paulo. Nós tivemos as reuniões aqui municipais, as regionais, as CONAIs, e levamos nossos delegados para Brasília, né? Agora a gente espera que o Ministério da Educação pegue todas essas informações. Inclusive, na semana passada, nós montamos um grupo de trabalho com 5 secretários de Estado para analisar todas as propostas que foram colocadas na CONAI e apresentar uma proposta do CONSED para fazer o enfrentamento à questão do abandono, da evasão escolar, de uma educação de qualidade, que seja gratuita e que seja para todos os estudantes brasileiros. Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, Alan Porto, muito obrigado por ter estado mais uma vez, receber aqui você, é a satisfação para falarmos de educação, é sempre muito bom. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo, professor Lorenberg, e principalmente ao telespectador que nos acompanha e nos dá a honra aí, né, de participar desse programa tão importante e falar da educação do nosso estado. Obrigado. Valeu aí pela oportunidade. Um abraço, parabéns pelo trabalho eficiente, viu, Mauro Mendes? A eficiência, obrigado. Tá, eficiência em pessoa. Rui Blans, obrigado, meu amigo Rui, jornalista da comunicação lá, o Márcio, ex-rei do CPA, porque agora tem outro lá. E a moça que é a assessora nova ali, qual que é o nome dela? A Gleice. A Gleice também, é jornalista também nessa área de comunicação. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente, a falar em escola militar, amanhã o ex-coordenador da escola militar aqui, o coronel Januário. Agora ele está em Várzea Grande, no comando regional lá. Né, no segundo comando regional. O Januário Batista vai estar amanhã às 7h30 da noite. Até lá, fica bem. Fique com Deus também.